Signo de Áries. Feliz ano novo, meus amigos. Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem. Seja mais que bem-vinda, seja mais que bem-vindo ao seu nosso canal Flávio Tarô. Eu sou Flávio Augusto. Bora lá para a leitura de vocês, tá? Para você que é novo no canal, seja bem-vinda, bem-vindo. Aqui é um canal diferente, leituras diferentes, tá? A gente traz uma leveza, umas brincadeiras aqui no meio da parada. Bom, desmistificar essa situação, né? Vamos lá, signo de Áries. Lembrando, são energias predispostas, tá? Serve para Sol, Lua ascendente, aquele blá 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 que a gente já conhece. Flávio, eu não conheço blá blá blá. Sol, Lua ascendente, Vênus, Júpiter, Saturno, Plutão, Netuno, Urano, outra galáxia, o que você quiser. Ressoou com você? Tá poucas palavras, Tarô? É? Ressoou com você. Vou aceitar, tá? Tarô novo é complicado. Pegue o que for para você, obviamente. Mais uma. Vai entrar numa estabilidade bacana aí, hein, Alice? Mais uma. Mais uma. É Luiz Carabel, gente. Luiz Carabel tá mandando fazer na China esse tarô. Não é possível, né, meu? Deve ser, né? Não. Muito difícil. Nós vamos fazer assim, ó. Já que tá difícil pra caramba, nós vamos fazer assim. Aí nós vamos fazer assim. 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 E assim. Pronto, resolvido, né, Taro? Mais fácil. Vamos lá, arianas, arianos do meu pequeno coraçãozinho. Perdemos 250 minutos para tentar tirar 10 lâminas. Tentar não, né? Tiramos. 5 de espadas clarificado pelo 7 de copas, né? Tô falando aqui com arianas, arianos do meu pequeno coraçãozinho, que por conta de um processo de escolha, né? Passaram por alguma situação aqui onde houve uma espécie de uma perda. Uma escolha. Isso aqui a gente está falando de uma situação de passado, tá? Isso pode estar refletindo, inclusive, neste momento para algumas pessoas. A escolha de algo ou a não escolha de algo por um processo de indecisão levou aqui a uma espécie de uma perda, né? Só que essa questão não necessariamente a gente está falando de uma perda de dinheiro ou de trabalho, pode ser, ou de relacionamento. Não tem uma situação em si aqui. A questão é que o que pega é o 7 de copas, que fala de alguma pendênciazinha, vamos dizer assim, emocional que interferiu nessa questão. Então, por exemplo, vamos lá, vamos falar de uma questão de trabalho. Eu tinha aqui uma opção de sair do meu trabalho e ir para um outro trabalho, mas por uma questão aqui de gostar das pessoas que eu trabalho e tal, etc. É um lugar bacana, papapá, pibibi, bobobó. Eu não fui. Porém, contudo, entretanto, acabei aí sofrendo uma derrota nessa questão, ou seja, acabei sendo demitido, por quê? Porque eu fiz uma escolha emocional aqui, né? Ou até a mesma aquela situação da não escolha. Isso daqui pode ser adaptado em qualquer situação da sua vida, Áries. Tanto em questão de relacionamento, de trabalho, de dinheiro, ou seja, por que eu tô falando isso? Porque a questão aqui tá mais no mental mesmo do que em qualquer parte, não tá batendo no emocional, né? Não é que você ficou chateado emocionalmente, mas isso aqui, de uma certa forma, deu uma atrapalhada nas suas questões mentais, né? Onde o 5 de espadas
traz aquela sensação de derrota. Então, posso estar falando com arianos que num passado aí ficaram borbulhando na mente essa questão aqui, né? Na situação de um presente, vamos colocar assim, que não segue uma regra, ela veio com a estrela que foi clarificada pela sua antecessora, a torre. Ou seja, então estamos sim falando de algo que trouxe uma ruptura, que trouxe uma desestabilização aqui. Lembrando, são dois arcanos maiores, tá? Flávio, o que você quer dizer com isso? Gente, se a gente está falando de uma questão de presente aqui, a gente está falando de algo que passou pela sua vida, ou de uma situação que aconteceu, que, de uma certa forma, ela veio para trazer mudanças significativas para você. Não estamos falando de uma coisa que simplesmente, é uma mudança só de emprego, ou terminei um relacionamento, lá na frente arrumo outro e tal, não? Aqui a parada foi mais intensa, foi mais complexa, né? Ou seja, a torre, né, nessa questão de ruptura, de desestabilização, e pode até informar alguma situação que aconteceu de forma a ter te pegado ali de surpresa, vamos dizer assim, tá? É algo que a gente poderia colocar de uma certa forma, entre aspas, na conta da espiritualidade. Mas, porém, contudo, entretanto, se a gente está falando de dois arcanos maiores, a gente está falando de algo grande e a gente está falando que, muito provavelmente, em suas orações deve ter constado aí o pedido de alguma coisa. E quando a gente fala assim, é bem interessante. Então, eu estava até vendo uma história esses dias que era uma moça que ela entrou no palco de cadeira de rodas, né? E ela contou a história dela e foi muito rápida a história, né? Falou assim, eu tinha quase 2 metros de altura, com 13 anos de idade. E eu não conseguia, né, ter entrosamento com as amigas e tal. Por quê? Porque no núcleo dela ela era estranha. E ela pedia constantemente para Deus para, né, ela... poderia ter, né, 1,5 metro, vamos dizer assim, que era a altura média das amigas dela. Pois bem, ela acabou sofrendo um acidente. E esse acidente, ela perdeu a movimentação das pernas. E ela, por curiosidade, essa história é verdadeira, gente, ela se mediu e ela tinha exatamente 1,5 metro sentada na cadeira de rodas. Né? Então, assim... Por que eu tô falando isso, Ares? Porque essa parada aqui é muito profunda, é muito intensa a situação que eu tô enxergando aqui. Porque existe uma cura para vocês que ela vai chegar ou que ela já está presente na sua energia, Ares, que é uma cura que vai trazer uma movimentação muito, muito grande para sua vida. Vai trazer uma transformação muito grande para sua vida. Entende? Para algumas pessoas, a gente falando de uma lâmina 17, pode ser que você já tenha tecnicamente até passado por isso, estar, por exemplo, numa energia de lua, numa energia da lâmina 18 aqui, que seria a lâmina da lua. Não seria não, que é a lâmina da lua. Que traz o contexto de medos, inseguranças, né? Situações onde a gente observa questões de ilusão, etc. Todo esse... O escuro da noite, aquela fase não tão agradável, vamos colocar assim. Flávio, por que você contou essa história? Porque é muito complicado o que a gente pede para a espiritualidade, Ares. Às vezes a gente simplesmente pede algo. Eu estou dentro de um trabalho. Nossa, mas eu queria tanto que as coisas nesse trabalho fossem diferentes. E às vezes a única forma de algo ser diferente nesse trabalho é você não estando lá. Eu queria tanto que eu resolvesse a situação com o meu namorado, com o meu marido, e a resolução da situação de fato, para trazer transformação e evolução para você, seria essa ruptura, essa separação. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pede. E aqui eu vejo mais ou menos uma situação disso, do tipo assim,
arianos que passaram por algum tipo de processo, ou talvez até estejam passando, estão se questionando, pô, mas por que isso? Por que isso está acontecendo comigo? Por que neste momento? Enfim, ou na época quando aconteceu, né? A parte boa da questão é que é o seguinte, tá vindo aqui para vocês, Áries, uma situação muito interessante de oportunidades. E são oportunidades que eu vejo que, de uma certa forma, você vai saber conduzir isso. E nada disso seria possível se você não tivesse passado pelas situações que talvez você tenha passado aqui, né? A partir do momento que eu passo por alguma situação, eu tenho... papinho coach, não sei, não é isso. Não é isso. A partir do momento que a gente passa por alguma situação, a gente começa a ter um entendimento diferente das coisas. O fato do 5 de copas estar clarificando uma rainha de pentáculos, a gente tem duas situações aqui. A primeira é quando eu observo a situação que eu passei e eu deixo de olhar para o que deu errado e começo a observar as oportunidades que isso pode estar me trazendo, ou a questão de permanecer olhando aqui e perder uma oportunidade que me traria a estabilidade que realmente, de fato, eu quero, o cuidar, o acontecer, todo esse processo aqui, Áries. Entende? E por que eu estou falando isso? Porque a questão aqui não está nem nessa posição de futuro para você, mas está nessa posição de desafio. O As de Espadas que está clarificando uma imperatriz aqui, né? E aí é bem interessante, por quê? Porque nós temos uma rainha de pentáculos, ou seja, para você chegar numa questão de rainha de pentáculos, você teria que ter o entendimento de quem realmente é você aqui. E do que realmente você é digno de fato. Sabe? Por quê? Porque a imperatriz, ela não aceita menos do que ela de fato é. E a pergunta que fica nessa questão é: quem é você mediante as situações que aconteceram? Você é essa pessoa que está deixando de olhar para o passado e começando a observar as oportunidades de forma a trabalhar isso, fazer as coisas acontecerem, ou você é essa pessoa que continua observando situações do passado, questionando, porque aqui o 5 de copas está olhando para a torre, né? Está olhando para alguma coisa que aconteceu aqui na sua energia, que aconteceu com você. E essa torre pode ser uma ruptura, pode ser, né, uma desestruturação que aconteceu na sua vida. Então, por exemplo, eu estava numa situação muito boa, de repente aconteceu uma série de eventos e eu, de repente, me afundei, sabe? E aqui existe essa energia do olhar para isso e se questionar, porque aí nós temos o 7 de copas na sequência, nós temos o 5 de espadas no passado. Então, veja, o 5 de copas está sempre olhando para o passado. Só que as duas copas que estão aqui atrás do 5 de copas, o Áries, ela está do lado do As de Espadas, que é esse novo começo. E todos os ases no tarô têm um significado extremamente espiritual, porque é uma oportunidade entregue pela espiritualidade, por Deus, por não sei no que você acredita aqui, entende? E aqui, clarificando a imperatriz, é justamente como que você está se posicionando diante dessa situação. Né? O que a gente consegue entender, observando essa junção de lâmina, é que existe uma possibilidade, uma oportunidade, ou várias oportunidades aqui, que elas estão de fato no seu caminho, por conta de algo não muito agradável que aconteceu no passado, tá? Mas só que é algo que de fato vai mudar, com certeza, todo um processo futuro seu. Não é algo que simplesmente vai ali, vai tapar um buraco, vai resolver uma situação. Não estamos falando de uma coisa tão simplesmente mundana. Saca onde eu estou querendo chegar? E por esse motivo, se a imperatriz,
Eu olho para essa imperatriz até medo, gente. Pelo amor de Deus, eles poderiam ter caprichado um pouquinho no rostinho dessa imperatriz, né, gente? Não sei se vai dar para pegar aí, mas dá uma observada, né? Todos os tarôs, a imperatriz é mó linda, essa daqui, pelo amor de Deus. Enfim. Mas vamos lá, vamos continuar. E o As de Espadas, nessa questão de desafio com a imperatriz, é você enxergar uma verdade. Você enxergar uma realidade, a sua verdade. Quem eu sou, onde eu estou, para onde eu estou indo. Entende? Quem é você? Você é essa pessoa que está olhando para o passado, está olhando para as oportunidades? Onde você está nesse momento? E para onde você está indo? Baseado nas situações aqui que você passou. Saca? E a conclusão é bem interessante, Ares, porque me veio um 8 de copas, né? Que é uma lâmina que fala de afastamento, ir em busca daquilo que se deseja de fato, clarificada por um 9 de paus. O que eu entendo algumas questões aqui, né? A partir do momento que você entende a sua situação, sabe onde você está, sabe quem você é. Flávio, eu não sei quem eu sou. Tem certeza mesmo? Eu não estou falando de profissão, eu não estou falando, eu sou médico, eu sou dentista, eu sou torneiro mecânico, eu sou... Não. Quem é você, de fato? Flávio, eu sou homem, é imperatriz. Aqui a gente está falando de criatividade, a gente está falando de idealização. Por isso, rainhas aqui, não reis. Porque não é uma questão de ação. É uma questão de simplesmente você já começar a materializar aquilo que você quer. Né? E o 8 de copas é justamente uma lâmina que fala dessa questão, onde a gente observa aquilo que se tem, entende que para eu conseguir alguma coisa de fato melhor, alguma coisa tem que ficar para trás. E aqui nós temos o 9 de paus clarificando isso, que fala de muito desgaste. Então é como se eu estivesse falando com arianos que já estão numa espécie de um desgaste muito grande com relação ao que está passando, o que está acontecendo, né? E talvez seja nesse último recurso, nesse último suspiro, vamos dizer assim, que você tome essa decisão de fazer o que precisa ser feito aqui. Flávio, mas tá falando do que de fato essa leitura? De algo incrível na sua vida que só depende de você soltar alguma coisa aqui, porque se nós abrimos cruzado com o 7 de copas, que foi as escolhas, as dúvidas, os isso, que causou o problema, o 8 de copas é saindo dessa situação. 8 de copas é a hora que ele observa que o 7 de copas nada mais era do que uma ilusão, que não adiantava ele colocar outra copa ali. Era a mesma coisa. E aí ele sai dessa questão e vai em busca do 9 de copas, da realização emocional dele. Entende? E aí tem uma outra questãozinha que me ocorreu aqui. Tem uma outra questãozinha que me ocorreu. Que esse 8 de copas aqui, ele pode estar bem relacionado a alguma energia ainda com o 9 de paus. Não sei, é como se alguém tivesse ainda acreditando numa situação. Que uma situação poderia acontecer. Eu vou esperar até o último momento. Então vou dar um exemplo aqui. Isso caberia muito dentro de uma questão de relacionamento, vamos dizer. Teve uma ruptura no meu relacionamento, mas eu sempre acreditei que poderia dar certo, tal coisa da Itália, enfim. Né? Só que eu ainda acredito que algo possa ser consertado, algo possa ser resolvido. E a torre já mostra que essa ruptura ela aconteceu mediante a uma solicitação sua ao universo.
né? E a estrela garantindo que isso foi, sim, algo para te colocar num nível superior, em algo muito melhor. Entende? Só que aí tem aquele negócio, tá, eu posso até deixar de olhar para o meu relacionamento, deixar de olhar para essa situação, mas eu vou até o fim, até a última possibilidade de poder consertar, ou poder ter de volta, ou poder reaver, ou poder, sabe? E aqui não é muito bem isso. A mensagem, a conclusão que deveria ser, né? Aqui seria uma questão onde o 9 de paus poderia indicar para você, Áries, que é o seguinte: embora você esteja achando que as situações elas estão perdidas, sempre existe uma chance, sempre existe uma possibilidade. Mas para que essa possibilidade aconteça, você precisa deixar alguma coisa para trás, né? E essa coisa que você tem que deixar para trás, ela tá batendo muito na sua questão emocional, tá te trazendo um desgaste, tá te colocando dentro de questões de dúvidas e esse monte de coisa aqui, entende? Vamos lá para conselho, vou até pegar outro tarô para conselho. Tarot, por gentileza, já deixa o seu like, não esquece, gente, por favor, dá uma força aí pro canal, tá? O conselho Tarot Sons. Lógico, se nós temos dois arcanos maiores aqui representando a situação de presente, o conselho tinha que vir um arcano maior, né? A lâmina do carro, mais um. Já deixou o like? Se não deixou o like, eu não vou ler essas duas lâminas aqui. Nossa! Aí teve a Ariano nervoso, que falou, então vou sair do vídeo agora. Perdeu, Playboy. Algumas pessoas que ouvem bastante tarô, olhando a lâmina, ou vou falar, né, às vezes estão só ouvindo, não estão assistindo, a lâmina do carro com a lâmina do mundo. Vão entender aqui qual é o conselho. Né? Para quem não tem o conhecimento aqui de tarô, a lâmina do carro é uma lâmina de triunfo, de vitória, assim como a lâmina do mundo é uma lâmina de triunfo e de vitória. Ninguém chega ao mundo sem passar pelo processo completo ali, vamos dizer assim, da jornada do herói, né? Que é o que conta os arcanos maiores aqui. E a lâmina do carro sempre fala de mudança de rota, mudança de direção, pegar o domínio, né, da sua vida. Se a gente tem uma lâmina do carro aqui, esse 7 de copas veio numa situação pontual, mas eu posso imaginar até que talvez algum tipo de decisão, que a gente falou lá no começo do vídeo, fosse algo muito grande, inclusive, né? Porque a lâmina antecessora do carro é a lâmina dos enamorados, que traz esse contexto de dúvida. E funcionaria assim: eu tomei minha decisão, eu sigo a direção que eu escolhi, ou que eu preciso seguir. Né? E aqui é justamente isso, Áries. Numa posição de conselho você tomou uma decisão, nem que a sua decisão que você tomou tenha sido não ter tomado decisão nenhuma. E tá tudo bem também. E as coisas aconteceram. Agora é hora de você seguir. Agora é hora de você finalizar um ciclo aqui e iniciar um novo ciclo. A espiritualidade está do teu lado? Está do teu lado. As oportunidades estão na tua cara? Estão na tua cara. Mas você precisa parar de olhar para o chão aqui. Né? Você precisa parar de olhar para o que está... Ah, Flávio, eu não acredito mais em nada. Aí já parte para uma situação um pouco mais complexa, né, Áries? E não é muito a característica do signo de Áries, ou seja, então dá uma observada, porque Ariano que eu conheço, vai para cima. E olha que interessante, o futuro nem bateu numa energia de vocês, bateu uma energia de rainha de ouros, ou seja, não é nem a energia de Áries, é touro, virgem, capricórnio aqui. É material, é algo que
né? Já que eu falei de energias, vou citar as energias. Tecnicamente, por algumas escolas, a torre aqui é o signo de Capricórnio, a estrela seria Peixes. Aqui nós temos Aquário, nós temos Câncer, bem forte. Aí tem Touro, Virgem, Capricórnio também. Tem os pezinhos, né? Gêmeos, Libra, Aquário, Câncer, Escorpião, Peixes, né? Sempre acaba tendo, na maioria das leituras, todas as energias mais fortes, essas que eu falei anteriormente. Né, Ares? Deixou seu like, meus amores? Deixaram os likes? Espero que sim, tá? Ajuda bastante. E eu espero poder ter ajudado aqui, tá bom? Fiquem com Deus, até um próximo encontro aqui. Milhões de beijos para vocês. Tchau, tchau, meus amores.